Vai começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer... Abraço, nossos cumprimentos aos pais que estão ao alcance da nossa voz. Que sejam todos assim, sintam-se abraçados em nome de Jesus. Raul Santiago, suas saudações. Graças a paz, amados ouvintes do programa Palavra da Verdade. É uma alegria estar aqui mais uma vez neste programa que tem sido uma bênção para a nossa cidade, para a nossa região. E eu desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais, em especial ao meu pai, Jeová Santiago, que provavelmente está nos escutando nesse momento. Elierquim. Boa noite, nós convidamos você para participar no nosso programa, para participar, nós vamos ter hoje uma parábola muito significante, profunda, né? A parábola do filho pródigo. Essa parábola, Gavão, fala de família, fala de negócios, fala de dinheiro e fala de Deus. E fala de salvação também, né? Amém. É isso aí. Vamos orar ao Senhor, nós precisamos de agradecer. Oração nos leva ao Pai e nos enche de todo o poder. Vamos orar ao Senhor, nós precisamos de agradecer. Oração nos leva ao Pai e nos enche de todo o poder. Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por mais uma vez termos o privilégio de anunciar a Tua palavra, de falar para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento que há salvação em Cristo Jesus. E nós queremos que todos que estão nos ouvindo sejam abençoados por Ti, sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito e que possam fixar os seus olhos em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Que por Tua graça e misericórdia o Teu Espírito Santo nos use e que Teu nome seja glorificado neste programa e em nossas vidas. É assim que eu te oro, é assim que eu te peço, no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Lê o texto todo? O texto que nós vamos ler essa noite, ela está relatada no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 15, do versículo 11 até o 32. Diz assim a palavra inerrante do nosso Deus. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para um dos seus campos apacentar porcos.
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância em pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos, alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. E chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que é aquilo? E ele disse: veio o teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo, né? Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo disse-lhe ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, que nunca te transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mandaste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que o Senhor aplique essas leituras em nossos corações. Amém. Pai, uma palavra tão simples assim, você sempre foi a base pra mim. Um exemplo de como sonhar e alcançar. Pai, só 3 letras definem assim esse amor que eu sinto é sem fim. Suas palavras me fazem lutar, conquistar. E eu sei que eu vou ter que chorar, mas você me ensinou a orar. Se o mundo me fizer prostrar, sua mão sempre vai me ajudar. Nossas brigas sempre acabam com o seu sorriso. Brincadeiras ou apenas um momento insano. Se a vida me enganar, eu estiver chorando, uma coisa sempre espero no final do dia: filho, eu te amo.
você me ensinou a orar. Se o mundo me fizer prostrar, sua mão sempre vai me ajudar. Nossas brigas sempre acabam como o seu sorriso. Brincadeiras ou apenas um momento insano. Se a vida me enganar e eu estiver chorando, uma coisa sempre espero no final do dia. Filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. Queremos já de antemão parabenizar todos os pais que estão nos ouvindo nesse momento. O tema trazido para o programa de hoje é uma parábola, a parábola do filho pródigo. Podia ser um tema mais leve, não era? Programa do filho, palavra do filho sábio, dessa maneira assim, né? Mas a parábola do filho pródigo, ela traz muitas lições. Ele aqui já disse algumas lições que essa parábola estava. São, na verdade, os judeus e fariseus, eles estavam com Jesus, e Jesus citou 3 parábolas, né? Citou a primeira das ovelhas, depois ele veio para a dracma, e essa última foi do filho pródigo. Na verdade, eu até queria perguntar ao pastor, né? A Raul também, que são estudantes da teologia, estudaram, né? Por que Jesus falava em parábola? O que é uma parábola? Pastor Claudomir? Parábola é um estilo literário, né? Estilo pedagógico, que visa justamente estabelecer um paralelo entre aquilo que você quer elucidar, quer comunicar, a partir de uma história, que pode ser uma história a partir de fatos reais ou uma história fictícia, né? A grande questão em relação à parábola, irmãos, é que muitas vezes nós queremos atribuir à parábola literalismo, queremos dar nomes e querer identificar personagens dentro da parábola. Na realidade, há um sentido na comunicação através da parábola. Jesus, nesse caso do filho pródigo, nós chegamos à conclusão, a partir de nossas pesquisas e estudos, que a tônica dessa parábola, diferente do que nós pensamos, não é nem o filho pródigo, nem o pai. É o filho mais velho. Porque Jesus estava se referindo justamente ao público, que era o público dele aqui inicialmente. No início do capítulo 15, você vai perceber que ele estava ali, os fariseus, né, e os escribas, e começaram a acusar Jesus, porque ele recebia pecadores. Né? E isso levou Jesus justamente a trazer essa comunicação, estabelecendo esse paralelo entre aquilo que ele estava comunicando, o seu real motivo, a sua missão, que é justamente ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, e o judeu aqui, ele, a partir do seu etnocentrismo, ou seja, a supervalorização da sua cultura, ele se achava acima das demais nações. Tanto é que o termo gentil, eu estava comentando ainda há pouco aqui fora do ar com o Galvão, gentil é o termo usado pelo judeu para menosprezar os demais povos. É um termo pejorativo, gentinha. Você é um gentil, é uma gentinha, que não tem importância, é abominável para Deus. Então, Jesus estabelece justamente essa compreensão a partir da comunicação das parábolas, né? Aqui indica que aqui é a seção dos achados e perdidos, né? Ele começa a falar da dracma, da ovelha, da dracma, e depois ele evolui, agora trazendo para o contexto de relacionamento humano, né? Nós temos o prazer de estar também conosco aqui nos estúdios com o nosso irmão Raul Santiago, e vamos também passar para ele a mesma pergunta que fizemos ao pastor Claudomir. Excelente pergunta, né? O que é parábola? E parábola nós podemos dizer
que é uma pequena história inventada com o objetivo de comunicar, de ensinar algo. E Jesus era mestre em ensinar por meio de parábolas. Se a gente ler os evangelhos, João, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver diversas parábolas que foram contadas pelo Senhor Jesus. E a parábola do filho pródigo é uma das parábolas mais conhecidas entre os cristãos. Talvez a mais conhecida de todas as parábolas contada por Jesus. E se a gente observar no texto, do capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, como o pastor falou, há o registro de 3 parábolas. Este é o capítulo da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho que se foi. Mas também é o capítulo da ovelha recuperada, da moeda encontrada e do filho que voltou. Mais ainda, esse é o capítulo onde o pastor busca a ovelha, a mulher procura diligentemente sua moeda de prata e onde o pai aguarda pacientemente o retorno do filho arrependido. Nós podemos dizer que se a gente tivesse assim um ponto de referência nessa parábola do filho pródigo, deveria ser esse: o grande amor do pai pelo filho arrependido. Raul, a gente vê nessa parábola, que eu acho o mais forte dela, é o perdão, né? Porque Deus perdoou os meus pecados, ele pecou e ele não se lembra mais nunca dos meus pecados. Aquilo ficou tudo para trás. Agora, a gente tem um ditado de dizer que perdoar é fácil, esquecer que é difícil, né? Mas nessa parábola aí, o pai ele ficou com a porta aberta. Eu acho interessante essa parábola, Raul e Galvão, os irmãos aqui presentes, justamente o aspecto de que Jesus ele quebra paradigmas dentro de uma cultura que tinha as suas formas rígidas de compreender os relacionamentos, né? Na parábola, Jesus coloca um pai que ele é abordado pelo filho pedindo a herança. Pedir a herança a um pai vivo é desejar a morte do pai. Agorando o pai, né? Entende? Ele estava desejando a morte do pai, né? Implicitamente é o que fica entendido. Mas o pai aqui, representando Deus, mostra justamente que ele nos atribui liberdade, livre-arbítrio. Então, filho, você pai, eu estou chateado, eu não quero mais permanecer aqui. Para mim está muito ruim isso aqui, eu quero gozar minha vida, eu quero conhecer outros ares, eu quero participar de outras coisas. O pai disse, tá bom, meu filho, está aqui. E ele distribuiu com os dois, né? Meio a meio, né? E ele foi embora. Ele foi justo também. Só que ele gastou dissolutamente. Se o meu ouvinte e os nossos ouvintes desta noite estão estabelecendo algum paralelo entre a sua realidade e essa realidade da parábola, permita-me dizer a você que Deus ele está, como o Raul falou ainda há pouco, né? O Pai está aguardando pacientemente. É um outro aspecto que Jesus levanta, é que o Pai ele ficava à espreita, olhando para o caminho, aguardando a volta do Filho. Então Deus ele está assim, ele está aguardando a sua volta. Você que está aí na qualidade de pródigo, né, que gastou absolutamente a sua vida, a sua saúde, seus haveres, há uma esperança para você. O pai está até aguardando de volta, né? Então, o pai aqui aguardando o filho. Outra coisa também que Jesus quebra paradigmas é um senhor de idade, um ancião, correr. Era vergonhoso um ancião correr publicamente. E ele coloca aqui o pai correndo. Quando ele vê o filho, o amor é tão grande, a alegria é tamanha que ele corre ao encontro do filho e abraça o filho. E o filho vem com um discurso que nós conhecemos, né? Aquele discurso que foi motivado pelo fato de que a Bíblia atribui aqui, diz que ele caiu em si. O que é cair em si? É tomar consciência da sua realidade, do seu verdadeiro estado, né? Muitas vezes nós somos, pela juventude, por N fatores, nós somos levados a ter uma compreensão distorcida da nossa realidade. Mas esse rapaz, abruptamente, ele foi chamado à razão. Porque Jesus também coloca um judeu numa situação realmente muito delicada, porque nós sabemos que para o judeu o porco é um animal imundo. Sujo. Aí Jesus coloca o judeu na qualidade de tomando conta, cuidando de porcos, alimentando porcos. E eu quero dizer a você, meu amado ouvinte, nesta noite, que quando você está nessa situação de decadência, você perdeu a sua dignidade. Satanás ele é tão terrível que o indivíduo ele entra num estado de decadência tão profunda que seria natural o camarada estar passando por dificuldade, estar com fome, olhar para um porco e ver ali um pernil assado, um porco guisado, mas aquele rapaz ele desejava comer as bolotas do porco. Ele se igualar ao porco.
E foi isso que Jesus colocou, e é realmente o quadro de miséria que o ser humano vive, distante do Pai, distante de Deus. É isso que a parábola quer. Jesus quis elucidar a partir desse ensinamento, né? Agora tem um ditado que diz assim, juntar a fome com a vontade de comer. O filho estava vindo arrependido e o pai estava pronto para perdoar. Justamente. Né? Porque Deus... E a gente também pode dizer, né, que a gente vê nessa parábola 3 períodos na vida do filho mais novo, do filho pródigo, né? Ele na casa do pai, primeiro período, depois ele se afasta da casa do pai e por fim, na parábola, a gente vê a volta do filho à casa do pai arrependido, né? Então a gente vê aí o grande amor do pai em buscar aquele filho e a festa que ele faz quando o filho volta para a sua casa, né, arrependido dos seus pecados. A própria palavra de Deus diz que haverá maior alegria no céu pelo pecador que se arrepende e pelo 99 que já está arrependido. Não precisa de arrependimento. Isso. Aqui neste capítulo ele vai falar sobre isso, né, no versículo 7, que ele diz assim ao Senhor Jesus: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E é interessante nós refletirmos também o aspecto do comportamento do religioso. Né? Jesus coloca aqui também o irmão mais velho na qualidade do religioso, representando aqui o judaísmo como estrutura religiosa. Né? Então, a volta do filho, do irmão, incomoda o filho mais velho, de maneira que ele vai e começa a bater de frente com o pai a respeito disso. Eu estou contigo aqui, nunca me desse um cabrito para comer com meus amigos. No entanto, esse teu filho que gastou dissolutamente a tua riqueza, tu recebe ele com festa, com tudo isso. Né? Nós precisamos entender, irmãos, que para Deus, né, todos nós somos importantes. E a misericórdia dele realmente alcança todos nós indistintamente. Então, nós que estamos servindo ao Senhor, precisamos ter alegria na volta de pessoas que estão retornando à casa de Deus, tomando essa consciência, caindo em si e voltando para Deus. A igreja precisa ter essa postura. Não é verdade, Raul? Nós vamos voltar aí para um segundo bate-papo e vamos falar do filho mais velho, né? Agora vamos a um louvor ou... Porque Jesus Cristo deu você pra mim. Esperei com paciência no Senhor e Ele atendeu o meu pedido. E agora venho agradecer a Deus por ser feliz assim. Ter você pra mim. Como vou deixar de te abraçar nesse dia especial e oferecer com muito amor esta canção para você? Você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Da vida você muito me ensinou. Me
tornei um servo do Senhor. Hoje eu sou feliz por ter você pra mim. Como vou deixar de te abraçar? Neste dia especial, Com muito amor, esta canção para você. você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. De te dizer, Papai, amo você. vou deixar de te abraçar Neste dia especial, e oferecer com muito amor. esta canção para você. Você me faz feliz demais. Eu venho te agradecer. Posso deixar de te dizer, Papai, amo você. vou deixar de te abraçar Neste dia especial, e oferecer com muito amor. esta canção para você. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos. Visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio. Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. Casa dos Colchões é a melhor opção. A Casa dos Colchões faz uma grande parceria com as maiores fábricas de colchões, por isso tem o menor preço. Você compra seu colchão pelo preço de à vista e paga em 10 vezes no cartão. Casa dos Colchões vende conforto e garante qualidade para você. Tudo que você precisa com variedade. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Nós estamos voltando com o programa Palavra da Verdade, hoje falando do Dia dos Pais e falando do filho pródigo, né? Agora, nessa parábola, tinha o segundo filho. Nós falamos muito do primeiro, né? E nós vamos, nesse segundo bloco, se dedicar mais ao segundo filho. O que é que ele representa dentro dessa parábola? Primeiro Raul, primeiro Raul. É o filho mais velho, né? Ele representa, de acordo com o contexto aqui, os fariseus e os escribas. Porque a gente vê na parábola que há 3 personagens. O pai, que representa Deus, o filho pródigo, que representa os publicanos e pecadores, e o filho mais velho, que representa os fariseus e os escribas. E quando a gente lê a parábola, a gente vê que ele não se alegra com a volta do seu irmão para casa, né? Ele se entristece. Ele deveria se alegrar porque o que a gente vê é que o pai, ele faz uma festa quando vê o filho pródigo arrependido voltando para casa. No capítulo 15, versículo, deixa eu dar uma olhada aqui, 22 e 23, nós vemos que o texto diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a se alegrar com a volta deste filho ao lar, né? Arrependido. E a gente precisa entender uma coisa aqui na parábola, que a roupa que o pai deu aqui àquele filho, ela simbolizava a honra, era um símbolo de honra. O anel era um símbolo de autoridade, e a sandália era um símbolo de que aquele filho não era mais escravo. E também nós vemos que ele preparou o quê? Um novilho, um animal, para se alimentarem naquele momento ali de festa. E esse novilho só era morto, né? Só era utilizado em ocasiões especiais. E aquele era um momento especial. Aquele filho estava agora no lar, arrependido dos seus pecados. Ele estava morto e agora está vivo. Ele estava perdido, mas agora ele foi achado. E nós sabemos, amado ouvinte, que Jesus ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. O sã não precisa de médico, né? Isso. Só os doentes. Só os doentes. Mas como nós estamos falando, é do filho mais velho. O que é, Raul já começou a dizer que ele representava eu sei lá, eu não sei se na igreja de hoje, a gente encontra pessoas desse quilate. Pastor Claudomir. Meus irmãos, eu tenho 28 anos de ministério pastoral, 48 anos de vida cristã. E assim, nós convivemos com a igreja, né, desde a nossa conversão, e é interessante nós observarmos, aí eu não estou aqui trazendo nenhum tipo de tratamento, de julgamento para o comportamento da igreja, até porque eu entendo que a igreja é um hospital. E no hospital você tem doentes, pessoas das mais diversas situações. Mas é muito comum, né, pessoas que chegam no nosso meio, como novos convertidos, como catecúmenos, elas são muitas vezes vistas por alguns de nós de uma forma cheia de reservas, né? E eu quero dizer a você que uma coisa que eu posso afirmar categoricamente é que na obra de Deus não existe fundo de garantia por tempo de serviço, né? Você tem 40 anos de crente lá e tal, e chega alguém que está com 2, 3 meses, o Raul mesmo da vida. Eu olhar para Raul hoje, eu vejo um menino. Raul é uma criança, para mim, que tenho 62 anos. Mas é um rapaz que tem provado um crescimento exponencial na questão. Por quê? Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, como buscar de todo o vosso coração. A fonte ela é inesgotável, a fonte é acessível. E quando você busca, você se enche, você se preenche, né? Raul tem superado quantos que estão na igreja já há tanto tempo, né? Que muitas vezes quando vê um comportamento, a forma de Raul se pronunciar e tal, fica às vezes, né, marcado por inveja, talvez, né? Por um sentimento de repulsa. Mas na obra de Deus é assim, é o filho pródigo que voltou e nós precisamos nos alegrar com o pai. Dizer: Senhor, vamos promover nessa festa, participar desta festa, promover a integração. Quer ver uma coisa que me incomoda muito no comportamento da igreja? Eu não estou aqui trazendo nenhuma crítica a nenhuma denominação em especial, estou falando de casa. Eu sou pastor e sou membro de igreja, certo? Nós temos um aparato muito grande, né? Convidamos o camarada lá para visitar a nossa igreja, visitante seja bem-vindo, e abraça e tal. Aí de repente o camarada vai, levanta a mão lá, aceitando o evangelho. Aí no outro domingo já parou o aparato. Parece que o nosso trabalho terminou com aquela pessoa, já não tem mais que preocupar-se com ele. Como se, não, ele aceitou o evangelho, agora ele já conhece a verdade. Mas eu queria dizer a você que ele não conhece a verdade, ele se propôs a iniciar a conhecer a verdade, porque essa verdade ela vai se ampliando na nossa vivência, né? E é importante que a igreja tome consciência disso. Amém? Ali aqui. Pastor, é interessante o que o senhor falou. E eu quero dizer a vocês, hoje é o dia dos pais, né? Costumeiro, o filho leva o pai para almoçar, como foi hoje. Mas eu acho interessante nessa parábola que o pai vai ao encontro do filho. Interessante, hoje os filhos ao encontro do pai, e o pai hoje vai ao encontro do filho, nessa parábola muito bonita, que fala o amor do pai, de encontro do filho, esquecer tudo que o filho fez, o passado, as preocupações, e o abraçou. Eu acho interessante, pastor, que o pai, o nosso pai celestial faz isso. Ele busca, ele abraça, ele festeja com a gente aquilo que para o mundo talvez algumas pessoas dizem: não, ele gastou, ele podia ser castigado pela desobediência, né?
Mas Deus é maravilhoso e Ele faz com que a gente fique firme e se alegre com esse pensamento do Pai, que é amar o Filho. E de fato o filho foi disciplinado, né? Ele sofreu. A atitude dele foi, de certa forma, teve uma recompensa, porque você não pode plantar milho e colher feijão. Você planta milho e colhe milho. Então, de que queixa esse homem? Seus próprios pecados. Aquele rapaz, ele pecou, se afastou de Deus e sofreu as consequências. Mas ele teve a oportunidade de quê? Cair em si. E é isso que nós queremos, nesta noite, né, tomar como base para a nossa reflexão. Que você que está nessa situação do filho pródigo, que possa cair em si, né, e usufruir dessa alegria na presença do Pai. Né? A paternidade, na verdade, para nós que somos humanos, né, pecadores, ela sempre deixa marca. Deixa marca no Criador, como também na criatura. A gente nunca sabe até que ponto vai chegar esse amor. E esse amor que é representado nessa parábola é representado por Deus. O seu amor infinito é muito grande. E eu acredito que já ficou bem patenteado aí para os nossos ouvintes que o amor de Deus é imensurável. E você que prestou atenção, e se o Espírito Santo tocou no seu coração, aceite Jesus. Estamos dando essa oportunidade a você. Ninguém sabe nunca qual é o dia que nós vamos partir deste mundo, não é? Então, aproveite essa oportunidade e aceite Jesus como seu Salvador. Raul? Resumindo, Galvão, nós podemos dizer que a parábola do filho pródigo nos ensina que o pai, né, busca, traz de volta e se alegra na conversão do pecador operada pelo Espírito Santo. E diante disto é impossível a gente não se perguntar: quem somos nós? Quão perdido estávamos? Será que merecíamos esse cuidado tão pessoal do próprio Deus? Tudo o que podemos dizer é que Ele nos ama, Ele faz uma festa por nossa causa, mas a gente precisa entender que não é sobre nós, é inteiramente sobre Ele. E nunca poderíamos ir para a casa do Pai sem um caminho que nos leva até lá. E quem é esse caminho? Jesus. É Jesus Cristo. Agora, Jesus, ele falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E nessa parábola também, vamos ver que teve festa e teve dança. Há algum contraditório sobre isso? Não. Absolutamente, né? Não, questão, né? Cultural. Hein, Raul? Nenhum. Houve uma festa, né? Uma festa. E naquele momento era apropriado que isso acontecesse. Alegria. Muito bem. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance e tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir.
Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Eu quero tratar de um assunto muito importante, o dever dos filhos. E vamos basear esta mensagem em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3. Vamos ouvir a leitura deste texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo está tratando da questão da família. E ele já falou sobre casamento, o papel do marido, o papel da esposa. Agora ele vai lidar com a questão de pais e filhos e pais. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o dever dos filhos. Nós estamos vivendo um processo de decadência de princípios e valores no Brasil e no mundo. As famílias estão como que desnorteadas. Os filhos tornam-se rebeldes e desobedientes aos pais. E a Bíblia diz que este é um sinal da decadência dos últimos tempos. Certamente este não é o projeto de Deus. A família precisa ser uma instituição saudável, harmônica, segura, feliz. Há muitos filhos que não só desobedecem os pais, mas são ingratos aos pais. Há filhos que até maltratam os pais. Há filhos que até mesmo abandonam os pais na velhice. E eu queria então, à luz desse texto, Efésios 6, de 1 a 3, conversar um pouco com vocês sobre este tão importante assunto. E Paulo começa assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Vejam vocês que os pais são autoridade sobre os filhos e autoridade constituída por Deus. Rebelar-se contra os pais é insurgir-se contra o próprio Deus, que colocou os pais como autoridade na vida dos filhos. Filho que desobedece pai e mãe, numa linguagem bem popular brasileira,
vai quebrar a cabeça na rua. Filho que não se submete a pai e mãe vai aprender com a força da baioneta. Então, se queremos uma família feliz, os filhos precisam obedecer pai e mãe. Com respeito a todas as áreas da vida. Quer ver uma área tão importante? A questão da vida sentimental. Às vezes os filhos estão namorando, os pais estão dizendo, filho, filha, não é assim, filho, filha, olha direito, os sinais todos estão sendo dados que é um namoro turbulento, existem placas no caminho avisando, cuidado, cuidado, cuidado. Os filhos não querem ouvir e acabam entrando num relacionamento turbulento, depois numa separação dolorosa, num divórcio amargo, porque não escutou pai e mãe. A minha mãe me dizia sempre, quem não escuta conselho, escuta coitado. Então obedeça seu pai, obedeça sua mãe, se você quer ter uma vida feliz. Mas veja você, no verso 2 desse texto, avança um pouco mais, dizendo o seguinte, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Bom, honrar é mais do que obedecer. Eu posso obedecer meu pai e minha mãe e não honrar meu pai e minha mãe. Obedecer porque tem medo das consequências, obedecer porque eles são rigorosos demais e eu não quero sair debaixo da proteção ou da provisão deles. Mas honrar é valorizar. Honrar significa que você vai ser aquele filho, aquela filha que vai trazer prazer aos seus pais. Vai ser o deleite de seus pais. Imagine você um filho que não escuta pai e mãe, que não honra pai e mãe, os pais falam, eles não prestam atenção, os pais pedem e eles se rebelam, os pais choram e eles se tornam insensíveis. Aquele filho que chega em casa de madrugada, a mãe não está dormindo, o pai está acordado, e ele não se aflige com isso, ele não se toca com isso. Agride os pais com palavras, agride os pais com atitudes violentas. Os filhos que fazem isso, eles estão cavando uma cova para os seus próprios pés. Eles estão construindo o caminho cheio de pedras para a sua própria destruição. Então, filho, não só obedeça, honre também. Honre agora, quando você é jovem, amanhã seus pais vão estar velhos, precisando da sua ajuda, da sua presença, do seu cuidado. Honre seus pais, cuide deles. Mas esse texto vai trazer para nós duas promessas, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, e tem duas promessas aqui aos filhos que obedecem e que honram os seus pais. A primeira promessa está aqui, no versículo 3, para que te vá bem. Ou seja, filhos que obedecem os pais e honram os pais, eles vão ter uma vida bem-sucedida. Primeiro, porque eles vão evitar uma série de perigos. Más companhias, vão evitar. Vão evitar uma vida desregrada, vão evitar. Vão evitar ali o terreno escorregadio das drogas, vão evitar. Então, eles vão ser felizes primeiro por aquilo que eles vão evitar. A Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Segundo, eles vão ser felizes porque ao obedecerem e honrarem os pais, o próprio Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus vai levar você para frente, vai abrir portas na sua vida emocional, na sua vida estudantil, na sua vida profissional. Em todos os setores da sua vida você vai ser uma pessoa abençoada, moralmente, especialmente, você vai receber bênçãos espirituais especiais como fruto da obediência aos pais e como resultado da promessa divina. Mas há uma outra palavra aqui,
para os filhos que obedecem e honram os pais. Está escrito no verso 3 assim: e sejas de longa vida sobre a terra. Então, primeiro é prosperidade, felicidade, bem-aventurança. Segundo é longevidade. Longevidade. Quantos meninos, adolescentes são ceifados prematuramente porque não escutaram os pais, porque não ouviram os conselhos dos seus pais. Mas aqueles que honram e obedecem os pais, Deus mesmo lhes prolonga a vida. Tem vida longa. Não só vida longa, vida feliz, de paz, de alegria, de contentamento, de gratidão, de vida em família. E esta bênção vai fluindo para as outras gerações. É hora de nós semearmos, para que nós também possamos colher. Quem semeia vento, colhe tempestade. Mas se você semeia honra, obediência, você colhe bênção, e bênção da parte do próprio Deus. A Bíblia diz que se você fizer o bem, você recebe isso de volta do Senhor. O que você faz aos seus pais vem como recompensa bendita das próprias mãos de Deus. Então, filhos, obedeçam seus pais, honrem seus pais, e vocês receberão a bênção de uma vida bem-sucedida e de uma vida longeva sobre a face da terra. Eu quero orar com vocês. Deus, eu te agradeço o privilégio de repartir a tua palavra com as pessoas que estão nos assistindo. E eu te peço que tu, pelo teu Espírito, apliques esta palavra ao coração de cada um deles. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Em dias maus, e o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Ai, misericórdia tens, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti quero me refazer. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade, mandando um abraço especial para a diretoria desta casa, ao senhor Alexandre Queralves e sua família. Também mandar um abraço para o pessoal da Igreja Batista Gamileira, Alexandrina Coelho, a nossa irmã Luci e Genival, da Igreja Batista lá de Gamileira. Também nós queremos mandar um abraço para o pessoal da Igreja Ágape, né? Do pastor Claudomir, né?
a Jean e Cristina, sua esposa, né? Jeová Santiago, Nilson Moda, Antônio Santiago, Antônio né? Santiago e a sua irmã está na escuta lá, como é Deta, né? Deta. Valdete está na escuta do programa lá em Machado também. Bom Jardim, um abraço para Marco Valério, pastor Francisco, João Alfredo, pastor Eliel também na escuta do programa, um abraço para ele aí todinho. Mandar também um abraço para Lagoa do Carro, a diaconisa Ana Maria, um abraço para você também, Ana Maria, o pastor Rinaldo da igreja lá de Lagoa do Carro, né? Também um abraço especial à irmã Edileuza em Carpina, da Assembleia de Deus, a Zay e o irmão Carlos. Diácono Milton Costa, da Igreja Batista Convicção, e o pastor Domingos Elvis. Pastor Clodomir? Eu queria transmitir o abraço também ao pastor Clodoaldo, meu irmão, a Igreja Batista Memorial, nosso povo lá da Igreja Batista Ágape, pastor Zé Maria em Araucária. Eu tomei conhecimento que ele estava internado, irmãos. Nós vamos estar orando por ele logo mais. Estava internado com pneumonia. Eu conversei com a sua esposa, irmã Luizete, e nos comprometemos de estar orando pela vida do pastor Zé Maria de Almeida, né? No Paraná também temos um casal, né, Eliakim? Sandro Roberto e Regina. Presbítero Xavier, Santa Cruz do Capibaribe. Um abraço conosco hoje no Café com Fé. Eu quero também mandar um abraço para Daniel, no Rio de Janeiro. Ele está ligado no programa. E quero mandar aqui um alô para Geraldo, do Banco do Brasil. Todos os domingos ele está ligado no programa. Tem uma pessoa também no Rio de Janeiro, Valdeci Rodrigues, também na escuta do programa Palavra da Verdade. Raul? Um abraço aos pais, né, que estão nos escutando. Um abraço também à nossa igreja, Igreja Batista, aqui na Rua da Alegria. Que o bom Deus esteja abençoando todos os ouvintes do programa Palavra da Verdade. Um abraço também para Nazaré da Mata, né? Ao diácono Antônio Galvão e o diácono Ronaldo Galvão. E para o pastor da igreja, pastor Mário Márcio. E você está convidado para participar da nossa igreja hoje. O nosso culto começa às 19 horas e nós temos hoje o trabalho de evangelização, louvor a Deus. Hoje, Dia dos Pais, e na quarta-feira, culto de oração. Né? O Eliakim é a Sociedade Missionária de Homens de Pernambuco, através do seu presidente, Luiz Geraldo. Ele está convidando aos membros da Sociedade Missionária aqui do Vale do Capibaribe para a 40ª sessão extraordinária. Será no próximo dia 16, sábado, na Igreja Batista Memorial de Olinda. Faça a sua inscrição, mande um representante aí para essa sessão. Quero mandar também um abraço para minha esposa, irmã Luísa, está em João Pessoa, não pôde estar conosco nesse final de semana. Minha cunhada, Biina. Um abraço, ore. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Pai, por todo esse momento aqui na tua presença, no qual nós estivemos falando, ó Deus, das tuas grandezas, que tudo aquilo que foi dito, Pai, que foi feito aqui nesta noite, que seja para a glória e honra do teu santo nome, mas também, ó Deus, para que haja, Senhor amado, transformação de vidas a partir da tua palavra, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, ó Deus amado, que aqueles que estiverem em contato conosco através das ondas deste rádio possam, amado Deus, ser alcançados pela tua misericórdia e graça. Abençoa o pastor Zé Maria de Almeida, ali em Araucária. Tome em tuas mãos poderosas, ó Deus, a vida do teu servo, curando, trazendo de volta, ó Deus, a normalidade da sua saúde, abençoando sua esposa e toda a sua família, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo. Amém e amém, Senhor. Tchau, um abraço a você, todos vocês, um parabéns para o Dia dos Pais. E no próximo domingo estaremos aqui, se Deus nos permitir. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra